Então tá aí a nossa tela. Vamos começar a falar de equivalências na física. Vocês vão ver que essa primeira aula eu vou para o lado bem prático mesmo, tá, gente? Então, vou trabalhar nesse lado bem prático no decorrer dessa aula. E aqui, então, eu começo justamente explorando essa tabela de equivalências, tá? Por que isso aqui? Porque para a transformação de unidades, existe um mínimo que a gente precisa conhecer. Então, esse mínimo seria o quê? Algumas equivalências de unidades de massa, algumas equivalências de unidades de comprimento e equivalências de tempo. Por que isso? Porque, no caso, a mecânica, gente, ela é construída em cima de três grandezas físicas fundamentais. Essas grandezas seriam, no caso, a grandeza comprimento, a grandeza massa e a grandeza tempo. Então, toda a mecânica ela é construída em cima de três grandezas fundamentais. Toda a física ela é construída em cima de 7 grandezas fundamentais, tá ok? Então, olha só. Aqui nós temos essa tabela de equivalências e eu sei que o que eu vou falar aqui é bem simples, mas isso aqui ele serve de base para o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, veja só. Tem algumas transformações que eu gostaria de mostrar para você através da tabela, que seriam as equivalências que a gente vai precisar. Então, eu tenho aqui, primeiro eu gostaria que vocês percebessem, né, que essa tabela ela serve tanto para unidades de comprimento, como para unidades de massa e também unidades de volume, porque eu não coloquei aqui, mas nas unidades de volume, quando a gente pensa em volume em litro, então eu tenho aqui, ó, no centro da tabela o litro, daí eu tenho 10 vezes mais que o litro, que seria o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. No caso, aqui como submúltiplo, nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Então, essa tabela serve, como eu falei, tanto para volume, que está em litros com os seus múltiplos e submúltiplos, massa com múltiplos e submúltiplos, e no caso aqui, espaço, né, comprimento com múltiplos e submúltiplos. Então, como eu falei, muito importante aqui, tenho certeza que vocês conhecem, mas a gente só está preparando essa base. Então, o metro. O metro, se nós olharmos aqui, ele equivale ao quê? A 100 centímetros, através da tabela. Nós temos a relação do metro com o milímetro como sendo 1000 milímetros, ou se a gente pensar em gramas. Gramas para mg, que é miligramas. Então, 1 grama vale 1000 miligramas. Ou, se eu pegar lá em cima, ó, no volume, 1 litro vale 1000 mililitros. Então, aqui, nós também temos uma importante, principalmente pensando aqui em comprimento, tá? Uma importante relação que aparece muito para nós, né? Aqui, ó, 1 quilômetro corresponde, completando com zeros até o metro, corresponde a 1000 metros. Ou também dá para dizer que 1 quilograma corresponde a 1000 metros, certo? Então, observe que essa tabela, como eu disse, ela é extremamente simples, mas através dela nós conseguimos resolver aqui muitas transformações de unidade. É evidente que aqui eu estou considerando que vocês têm conhecimento dessa tabela e já sabem fazer transformações através dela. Então eu vou trabalhar, não sei se vocês conhecem, aí alguns conhecem, outros não, seria a regra do encadeamento. Mas aqui, então, uma vez que eu usei a tabela, eu vou fazer algumas considerações, então, como a transformação de metro em centímetros, que vale 100, a transformação de metros em milímetros, onde 1 metro vale 1000 milímetros, ou de quilômetros, que vale 1000 metros, e assim por diante. Então, olha só, me acompanhe aqui, que agora vamos ver também equivalências de tempo, que nesse caso não é por tabela, né, gente? Então, eu coloquei as 3 equivalências aqui mais importantes,
que cada minuto tem 60 segundos, que uma hora tem 60 minutos, e no caso uma hora tem 3.600 segundos, tá? Então, corrigindo aqui, uma hora tem 3.600 segundos. Nesse caso aqui, por que uma hora tem 3.600 segundos? Porque observe que se, vamos pegar aqui, ó, se uma hora tem 60 minutos, mas cada um minutinho tem 60 segundos, observe que aqui nós só precisamos fazer o produto, 60 multiplicado por 60, onde nós vamos ter 3.600 segundos, certo? Pessoal, como eu coloquei aqui a tela, eu não tenho um contato visual com os comentários, mas vocês podem comentar, que daqui a pouco eu dou uma olhadinha nos comentários, tendo perguntas lá eu vou responder, certo? Então, não se preocupa se você colocar de repente uma pergunta, uma dúvida ou demorar um pouquinho, porque a gente vai olhando essa parte e depois eu volto ali e faço uma olhada aí nas dúvidas que vocês têm, tá? E faço, então, esses comentários necessários. Então, vamos lá, gente, olha só. Vamos ver o que seria a chamada regra, tá, do encadeamento. Então, aqui eu tenho uma série de transformações e para realizar essas transformações, a regra do encadeamento, essa palavra, né, o sentido da palavra encadeamento, é que nós vamos aqui, no caso, encadear transformações. Então, como que seria isso? Veja, eu tenho que transformar 1 quilômetro em centímetros. Eu até mostro para você que na tabela, vamos fazer aqui antes, ó, pela tabela, deixa eu colocar aqui uma tinta verde, quilômetros, né? Quero quilômetros, transformar em centímetros. Pela tabela aqui, então, como eu tenho 1 quilômetro, eu vou aqui completando com zeros até chegar na casa do centímetros, tá? E, de repente, eu fiz a suposição aqui que vocês têm um bom conhecimento dessa tabela, tá? De fazer transformações via tabela. Mas, se tiver dificuldade em relação a isso, tá? Coloca nos comentários lá, tenho curiosidade maior a respeito da tabela, alguma coisa, que depois eu vejo como dar um jeitinho nisso, tá ok? Então, olha só, mas vamos voltar aqui onde estávamos. Então, nós temos aqui de quilômetro para centímetro, e pelo que a gente viu aqui, então, eu tenho, pela tabela, a transformação em que 1 quilômetro vale 100.000 centímetros. Agora, como que eu chego aqui nesses 100.000 centímetros usando a chamada regra do encadeamento? Então, veja, considere que o quilômetro ele está, digamos assim, no numerador, tá? E eu quero chegar, ou quero transformar esses centímetros. Então, olha só qual é a jogadinha que eu vou fazer. 1 quilômetro. Aí a questão é a seguinte, eu vou multiplicar e aqui eu tenho uma barrinha de fração. Tá ok? Agora o negócio é assim, mas eu não sei fazer quilômetro direto em centímetros, mas eu sei de quilômetro para metro. Então, beleza, veja. Como eu quero encadear, eu tenho aqui 1 quilômetro, e para poder cancelar esse quilômetro, eu coloco o quilômetro no denominador. Quilômetro no numerador, coloco no denominador, por quê? Porque meu objetivo é simplificar. Eu quero chegar onde? Eu quero chegar no centímetro, mas digamos que eu tenho que fazer uma passagem ainda. Então, eu vou passar pelo metro. Olha só que interessante. Eu faço uma passagem pelo metro, porque eu sei que o quilômetro vale 1.000 metros. Mas eu não sabia que o quilômetro, né, em centímetros, quanto valia. Então, observe que aqui, agora, veja, entre quilômetro e metro, o maior é o quilômetro. Então, eu coloco 1 no quilômetro, e eu sei que 1 quilômetro vale 1.000 metros. Então, eu coloco aqui 1.000. E vou colocar uma outra barrinha, por quê? Porque com o que eu coloquei aqui, eu estou chegando apenas em metros, mas eu preciso chegar em centímetros. Então, eu coloco uma segunda barrinha. E agora, olha só, eu estou pensando no metros, certo? Então, de metro eu quero chegar em centímetros. O metro está no numerador. Então, eu coloco no denominador e o que eu quero obter é centímetros. Então, lá no numerador, centímetros. Eu sei que cada metro vale 100 centímetros. Isso é igual. Então, olha só. Agora vem a parte da simplificação.
Quilômetro no numerador simplifica com quilômetro no denominador. Metro no numerador simplifica com metro no denominador. Qual a unidade que sobrou? Centímetros da unidade desejada. Observe que no numerador eu tenho um produto de 1 por 1000, que eu sei que é 1000. E 1000 vezes 100. Nesse caso, eu tenho 100 mil. O quê? Centímetros. Então, observe, está feita aqui a transformação. Observe que foi pela regra do encadeamento, não pela tabela, porque eu sabia a relação, no caso, entre o quilômetro e o metro com o centímetro. Aí você pode pensar, mas eu sabia fazer direto. Veja, isso aqui é só o nosso primeiro exemplo. Certamente eu vou mostrar aqui algumas coisas que essa regra de encadeamento ela vai se tornar muito útil. Tá? Próxima transformação. Eu quero transformar 216 km por hora em metros por segundo, certo? Então o negócio é o seguinte. Nessa transformação, aqui você vai se perguntar, mas eu não posso dividir por 3,6? Sim, a divisão por 3,6, de fato ela acontece, mas esse 3,6 eu justifico por que você pode usar ele aqui, de onde que ele aparece. Então veja, nós temos aqui, eu vou colocar 216 km por hora. E observe, qual que é a minha ideia? Converter quilômetro em metro e converter hora em segundos. Então eu preciso do quê? 2 barrinhas, uma para cada. Então olha só, uma barrinha para a transformação do quilômetros em metros e a outra barrinha para a transformação de horas em segundos. Vocês entenderam? Tudo beleza? Então olha só, gente. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Né? Vou colocar minha primeira equivalência. Quilômetro está onde? No numerador. Para cancelar, eu preciso colocar no denominador. E eu vou colocar quilômetro e a equivalência é o metro. Nesse caso aqui, o maior é o quilômetro. Dica, sempre coloque 1 no maior. Então, eu tenho 1 quilômetro e, no caso, eu sei que 1 quilômetro vale 1000 metros. Agora, ó, pensando na hora. Hora está no denominador. Para onde que eu jogo? Eu jogo para cima. Então, está aqui, hora. Lá no numerador. E eu quero chegar onde? Eu quero chegar em segundos. Então, aqui embaixo, segundos. Certo? E o que eu vou considerar? Eu sei que uma hora, a hora é maior. Sempre coloca 1 no maior. Isso vale, no caso, 3.600 segundos. Vamos para as simplificações. Olha só, moçada. Quilômetro com quilômetro simplificou. Hora com hora simplificou. Observe que agora fica o quê? 216 multiplicado por 1000. Isso é 216 mil. Dividido por 3.600. Observe que de unidade ficou o metro, embaixo o segundo. Só vamos dar uma simplificada aqui, gente. Olha só, eu posso simplificar aqui 2 zerinhos, aqui 2 zerinhos, e eu fico com 2.160 divididos por 36, o que me dá 60, aqui vai faltar espaço, metros por segundos, certo? Então está lá transformado. Aquela pergunta, professor, eu poderia dividir, no caso, por 3,6? Sim, poderia. Observe que quando você tem aqui 1000 e aqui 3.600, se você simplifica, fica exatamente 3,6 na parte de baixo da fração, que seria equivalente a dividir, então, por 3,6. Por isso que existe a divisão direta de quilômetros por hora por 3,6 para transformar em metros por segundo, tá ok? Então é isso que acontece. Vamos lá, gente. Próxima transformação. 10.800 centímetros por minuto em metros por segundo. Então, olha só, como eu falei para vocês, né? Pelo encadeamento, o que eu estou considerando? Está aqui, ó, 10.800 centímetros por minuto. E eu vou colocar aqui 2 barrinhas. Por que 2 barrinhas? Porque uma para a transformação de centímetros para metros e a outra de minutos para segundos. Então, olha só, eu tenho aqui centímetro no denominador. Coloco centímetro no numerador. E aqui eu quero obter metros. Então,
metros. O que é maior, metro ou centímetro? O metro, certo? 1 metro vale 100 centímetros. E, no caso aqui, eu tenho minuto, né? No denominador. Para simplificar minuto, eu preciso colocar ele no numerador. E o que eu quero que apareça? Segundos. Pode ver que aparece no lugar certinho. Quem é maior entre minuto e segundo? Minuto. 1 minuto vale 60 segundos. Olha só, pessoal, fazendo aqui a simplificação. Observe que minuto simplificou com minuto, centímetro simplificou com centímetro. Eu tenho aqui, ó, 2 zerinhos no 100 que eu posso multiplicar aqui com esses 2 zerinhos. E o que eu tenho? 108 vezes 1 vezes 1 é 108. 108 metros divididos por 60 segundos. Aí tem que fazer a divisão, né? 108 por 60. Sabemos que a divisão, aí, né? Fazendo a divisão de 108 por 60, dá 1,8. 1,8. O quê? Metros por segundo. Observe que aqui não existe um número mágico nessa transformação, né, que a gente fica decorando de cabeça, como acontecia do quilômetros por hora para metros por segundo. Aqui, centímetros por minuto para metros por segundo. Aí só sabendo fazer o encadeamento, certo? Agora, olha só. Nós temos 0,1 metros por segundo ao quadrado. Queremos transformar em quilômetros por hora ao quadrado, tá? Como que vai funcionar essa transformação? Então, olha só. O negócio é o seguinte. Vamos lá, vamos encadear, gente. 0,1 metros por segundo ao quadrado. Como eu quero quilômetros por hora ao quadrado, presta muita atenção, 2 barrinhas aqui para encadear. Tá? Então, atenção, olha só, metro vai ter que virar o quê? Quilômetro. Metro, quilômetro. Metro está onde? No numerador. Coloco no denominador, sempre invertendo. Está no numerador, coloco no denominador para dar simplificação. E em cima eu quero que apareça o quilômetro. Bom, quem é maior? Quilômetro é maior que metro. Então eu coloco 1 no maior, 1 quilômetro, que vale 1000 metros. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho segundo ao quadrado para transformar em hora ao quadrado. Segundo ao quadrado está no denominador. Coloco no numerador. Então, tem aqui segundo ao quadrado. Presta atenção numa coisa agora. Eu vou colocar apenas segundos. E você já vai entender por quê. Tá? Eu tenho que fazer segundo ao quadrado e hora ao quadrado, mas eu vou colocar só segundos e aqui hora. Agora, presta atenção. Porque eu não sei qual é o valor direto de hora ao quadrado para segundo ao quadrado. Mas uma coisa eu sei. Que uma hora vale 3.600 segundos. Agora veja bem. O que eu tenho? Eu tenho aqui hora, mas aqui é hora ao quadrado. Então aqui que está a jogada, gente. Ó. Como aqui deveria ser hora ao quadrado, eu coloco isso aqui ao quadrado. E como eu coloquei isso aqui ao quadrado, esse 1 tem que ser ao quadrado. E aqui eu quero obter o quê? Segundo ao quadrado. Então aqui, segundo ao quadrado. E esse 3.600 também tem que ser ao quadrado. Certo? Agora o negócio é o seguinte. Veja que com isso, nós vamos poder simplificar. Ó, segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado é metro com metro. Observe que aqui ficou. Isso aqui é igual. 0,1 que multiplica 3.600 ao quadrado. Eu vou espremer aqui, hein? 0,1. E 3.600 elevado ao quadrado, tá? É 1.296.000. Isso aqui vai ficar dividido, no caso, por 1.000. E aqui o que ficou? No caso, quilômetros, embaixo, por hora ao quadrado. Só que a gente precisa fazer essa conta, certo? Então, observe aí, gente, observe aí, que nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso, só deixa eu conferir que...
Faltou um zerinho aqui, tá? Não é 1.296.000, é 12.960.000. Agora sim. Então o negócio agora é simplificar, certo? 3 zerinhos, ficou 12.960, só que multiplicado por 0,1. 12.960 multiplicado por 0,1. Esse resultado aqui, gente, eu vou colocar ele para cá espremidinho, tá? Vale, ficou 12.960 multiplicado por 0,1, fica 1.296 quilômetros por hora ao quadrado, tá? Então, olha só, nós temos ali 7.800 quilogramas por metro cúbico. E eu tenho que transformar em gramas por centímetro cúbico. Então, vamos lá. Olha só, gente. Então, aqui, o que eu estou considerando? 7.800 quilogramas por metro cúbico em gramas por centímetro cúbico. Então, atenção, veja só. Eu tenho 7.800 quilogramas metro cúbico. E o que eu preciso? Preciso de 2 barrinhas de fração. Então, tá aí 2 barrinhas. Uma delas vai fazer o quê? Uma delas vai fazer a transformação de quilograma para grama. Então, quilograma, numerador, denominador. No numerador, grama. Quem é maior? Quilograma. 1 quilograma. Quanto que 1 quilograma vale mesmo? 1.000 gramas. E aqui eu tenho o quê? Quero transformar de metro cúbico para centímetro cúbico. Metro cúbico está onde? Denominador. Para poder simplificar, coloco numerador. Metro cúbico. E aqui centímetro cúbico. Agora, atenção! Olha só essa transformação, hein? Presta atenção nisso. Imagine que você precisa transformar metro cúbico para centímetro cúbico e não sabe quanto vale isso de forma direta. Então, veja o que eu vou fazer. Vamos apagar o cúbico. E você sabe quanto que um metro vale em centímetro? Aí tenho certeza que você sabe. 1 metro vale 100 centímetros. Mas a transformação é metro centímetro? Claro que não! É metro cúbico centímetro cúbico. Então, nesse caso aqui, olha só, gente. Eu coloco cúbico no metro e aqui eu tenho 1 metro. Então, também será 1 ao cubo. Eu coloco cubo no centímetro e o 100 fica ao cubo também. Beleza? E nesse caso aqui, continuando, posso fazer daí as simplificações. Metro cúbico, cancelo com metro cúbico. Quilograma, cancelo com quilograma. Certo? Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho 7.800 multiplicado por 1.000. Tá? Então, isso aqui dá 7.800.000, no caso gramas, sobre 100 elevado ao cubo, que é a multiplicação de 100 vezes 100 vezes 100. Que vai ficar, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zerinhos centímetro cúbico, certo? Então, vamos às simplificações aqui. Nesse caso, eu tenho 5 zerinhos para simplificar. E eu fico com 78 por 10. 78 dividido por 10. Vou colocar aqui, 7,8 gramas por centímetro cúbico. Essa é a resposta. Esse aqui também muita gente sabe que para transformar de quilograma para metro cúbico basta dividir por 1.000. Né? Mas a intenção aqui não é... claro que no vestibular, por agilidade, quando você sabe essas coisas, você vai lá e aplica rapidamente. Mas aqui o meu objetivo é ensinar para você como fazer esse encadeamento, porque daí você transforma qualquer coisa. Qualquer transformação que apareça para você, você vai lá e mata. Tá? 216 litros por hora em mililitros por segundo. Então vamos lá, vamos colocar aqui 216 litros por hora. Eu quero chegar em mililitros por segundo, então eu preciso de 2 barrinhas.
E o que eu vou fazer? Então, de litro eu tenho que levar para mililitro. Litro, numerador, litro, denominador. E aqui, mililitro. Relação de litro com mililitro. Sabemos que 1 litro tem 1000 mililitros. E aqui eu tenho hora, né? E preciso levar para segundos. Hora no denominador, hora no numerador. E no denominador, segundos. Quem é maior? A hora. 1 hora vale 3.600 segundos. Nesse caso aqui, vamos às simplificações. Eu simplifico hora com hora. Simplifico, nesse caso, litro com litro. Observe que sobra apenas as unidades que eu queria, mililitro por segundo. Eu tenho aqui 2 zeros. Simplifico aqui com 2 zeros. Observe que eu tenho 216 multiplicado por 10. 2.160 mililitros por 36 segundos. Basta dividir 2.160 por 36, dá 60 ml por segundo. Beleza? Então tá aí. Vamos lá, gente. Mais um. Observe que a linha aqui de pensamento ela é repetitiva. Então, processo repetitivo, eu estou fazendo aqui vários para fixar esse conceito para você, tá? Esse é o meu objetivo, tá ok? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho 5,4 gramas por centímetro quadrado, quilogramas por metro quadrado. Então, estou escrevendo aqui, ó, 5,4 gramas por centímetro quadrado. Como eu quero quilogramas por metro quadrado, eu preciso de 2 barrinhas. Então, de grama, eu quero que vá para quilograma. Grama, numerador, grama no denominador e lá no numerador quilograma. Quem é maior? Quilograma. 1 quilograma vale quantos gramas? 1000 gramas. O que eu tenho agora? Centímetro quadrado, no denominador eu tenho que levar para metro quadrado. Então, ó, denominador centímetro quadrado, para poder simplificar, centímetro quadrado lá no numerador. E no denominador metro quadrado. Bom, aqui volta aquele negócio. Olha só, esquece por enquanto aqui que está o quadrado e pensa metro para centímetro. Você sabe quanto é, não sabe? 1 metro vale 100 centímetros. Agora volta com o quadrado. Como aqui é metro quadrado, aqui é quadrado. Como é centímetro quadrado, aqui é quadrado. Agora vamos às simplificações. Centímetro quadrado com centímetro quadrado. Grama com grama. O que eu tenho, gente? Olha só. 5,4 multiplico por 100 ao quadrado. Gente, 100 ao quadrado é 10.000. Então, isso aqui fica 54.000. Embaixo eu tenho 1.000. O quê? No caso, quilogramas por metro quadrado. Fazendo essa simplificação, eu tenho 3 zerinhos. Observe que a minha resposta, vou aproveitar esse espaço aqui embaixo, é de 54 quilogramas por metro quadrado. Beleza? Então tá aí. Tem ali as últimas transformações, tá? Depois dessa, nós vamos falar de notação científica, certo? Então, as últimas aí para fixar mesmo, pessoal. Essa é a primeira live. Eu já havia feito outras, mas fazia um bom tempo que eu não fazia live e era num outro esquema, tá? Se eu tiver um pouquinho atrapalhado, por favor, me perdoa aí, tá? Porque eu garanto para você que eu vou ficar muito fera nisso. Essa aqui é a primeira, a gente é um pouquinho atrapalhado. Eu tenho que administrar 3 telas aqui e às vezes eu faço um pouquinho de confusão, tá? Mas vou virar um craque nesse negócio aí. Então vamos lá, pessoal. A nossa próxima transformação aqui é 7.200.000 milímetros quadrados por hora em metros quadrados por segundo, certo? Então, olha só. Nesse caso aqui, vamos colocar aqui, ó, 7.200.000 milímetros quadrados, hora. Como eu quero obter metros ao quadrado por segundo, preciso de 2 barrinhas, correto? Então, primeiro, milímetro quadrado, preciso levar para metro quadrado. O que eu coloco? Vou colocar aqui, ó,
milímetro quadrado e aqui o metro quadrado. Eu estou insistindo bastante nisso aí para fixar, hein? Tiro o quadrado, porque eu sei a relação aqui do metro para o milímetro, tá? E nesse caso agora o que eu faço? Volto com o quadrado. Então, metro quadrado, 1 ao quadrado. Milímetro quadrado, 1000 ao quadrado. A próxima transformação, observe de hora, eu preciso levar para segundo. Então, hora, denominador, hora lá no numerador, aqui embaixo segundos. 1 hora é 3.600 segundos. Gente, então, isso aqui com as simplificações, olha só o que eu tenho. Eu tenho hora já simplificando com hora, milímetro quadrado com milímetro quadrado. Para ficar um pouquinho menor, vou simplificar aqui 2 zeros e aqui 2. E eu fiquei aqui ó, com 72.000. A unidade que fica aqui, ó, metro quadrado por 1000 ao quadrado é 1 milhão. Isso aqui vai ficar 36 milhões, certo? Porque 1000 ao quadrado e 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, 36 milhões. No caso, segundos. Posso simplificar aqui mais 3 zeros e mais 3 zeros e preciso dividir, no caso, 72 por 36 mil. Bom, essa divisão de 72 por 36 mil, veja só, eu vou adiantar uma coisa aqui, né? Então, eu tenho a divisão de 72 por 36 mil. Essa divisão por 36 mil corresponde ao quê? 72, 36, no caso, né? Vezes esse 1000 aqui, ele corresponde a 10 à terceira. Esse aqui é um assunto que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é 36 vezes 10 à terceira. Nesse caso aqui, essa divisão de 72 por 36, muito fácil, né? Você sabe que na simplificação vale 2 e 1. E esse 10 na terceira ele vai subir como 10 a menos 3. Observe que ficamos com 2, que multiplica 10 na menos 3. Esse 10 a menos 3 significa 3 casas após a vírgula, então eu tenho 0, vírgula, conto 3 casas, hein? 0, 0, e a última casa vai ser o 2. O que é isso? 10 a menos 3. Nesse caso, olá, a unidade, metro quadrado por segundo. Então está aí transformado, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui, 750 litros por minuto em centímetros cúbicos por segundo. Essa transformação aqui, então, aqui é necessário, né, saber, por exemplo, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Pelo menos isso aqui é necessário saber. O resto do encadeamento a gente consegue desenvolver, tá? Mas essa relação, pelo menos, do 1 metro cúbico valer 1000 litros é importante saber. Então, vamos lá, pessoal. 750 litros por minuto. Eu vou começar fazendo a transformação aqui, né, entre o litro e o metro cúbico. Então, litro e aqui em cima metro cúbico. E o metro cúbico vale 1000 litros, certo? Mas aquela história, o que eu preciso? Na verdade, eu quero chegar no centímetro cúbico. Então, eu vou colocar aqui, ó, metro cúbico, já que eu tenho no numerador, eu jogo aqui no denominador, e aqui centímetro cúbico. E aqui, moçada, olha só, eu corto o cúbico e eu sei que 1 metro vale 100 centímetros. E agora eu volto com o cúbico. Aqui cúbico, cúbico, cúbico e 100 ao cubo. Não se esqueça que ainda tem a transformação aqui do minuto, né? Barrinha para ele então, minuto, denominador, numerador. E de minuto vai ter que chegar em segundos. Então aqui embaixo segundos. 1 minuto vale 60 segundos. Vamos às simplificações, gente. Olha só. Litro sumiu com litro. Minuto sumiu com minuto. Metro cúbico sumiu com metro cúbico. Ficou centímetro cúbico. E embaixo ficou segundos. Beleza? Então, atenção, gente.
Isso aqui é 750. 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100, que é 1 milhão. 1 milhão, tá? Do que? De centímetros cúbicos. Tudo isso aqui sobre 60 vezes 1000, 60 mil segundos. Olha só, simplificando, 4 zerinhos. Ficou aqui, ó, 750, está multiplicando esse 100, certo? Então dá 75 mil divididos por 6. 75 mil divididos por 6, gente, dá 12.500. Eu vou espremer aqui, tá? Então isso aqui dá 12.500 centímetros cúbicos por segundos. E essa é a resposta. Beleza? Uma última transformação. Depois disso, a gente fala sobre notação científica, tá? Então, 108 mil gramas vezes centímetro por minuto em quilogramas metro por segundo. Não sei se você sabe, essa aqui é a unidade de quantidade de movimento, tá? Então, 108 mil gramas vezes centímetro por minuto. Considera que esse grama aqui, é claro, ele está no numerador, bem como o centímetro, e no denominador o minuto. Quantas barrinhas? Ó, grama para quilograma, centímetro para metro, minuto para segundo. 3 barrinhas, pessoal. Então, como que fica aqui? Ó? Primeiro grama, numerador. Para simplificar, vai para o denominador, 1000 gramas. E nesse caso aqui, eu quero para quilogramas. Eu tenho 1 quilograma que vale 1000 gramas. Segunda barrinha, centímetro, vai ter que ir para metro. Centímetro, numerador. Coloco aqui no denominador. Em cima o metro. Opa, vamos consertar aqui que não ficou legal. Então tá ali, ó. Centímetro. 1 metro, 100 centímetros. E agora aqui a terceira barrinha. Terceira barrinha é a transformação de minuto que vai ter que levar para segundos. Então tá aqui, ó. Minuto, denominador, aparece no numerador. E aqui embaixo segundos. Minuto maior que segundo. 1 minuto vale 60 segundos. Vamos aqui fazer a simplificação agora. Então, o que eu tenho? Na simplificação, gente, ó, centímetro, simplifica com centímetro. Que mais? Grama com grama, minuto com minuto. O que sobrou? Vamos rastrear aqui, ó. 108 mil vezes 1 vezes 1 vezes 1. 108 mil. Tá? E embaixo, 1000 vezes 100 vezes 60. Peraí, deixa eu fazer diferente. Vamos aproveitar uma coisa aqui, ó. Vamos fazer diferente. Vamos já fazer uns cortes zero por aqui, ó. Porque aqui eu tenho 1000. Eu já aproveito e corto aqui, certo? Ó, 1000, 3 zeros, cortei lá 3 zeros. Pode ver que fica mais fácil esse negócio. Então ficou 108, tá? Quilograma vezes metro sobre 100 vezes 60. 6.000, nesse caso aqui, segundos. Bom, nós temos que dividir 108 por 6.000. O resultado dessa divisão, galera, isso aqui dá 0,018 quilograma vezes metro sobre segundos. Tá ok? E vamos falar a respeito de notação científica, tá? Vamos falar a respeito de notação científica. Bom, na notação científica, então, observe que nós temos aqui as potências. Também vou caminhar aqui de forma direta. Nós temos qualquer número elevado a zero vale 1. Né? 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 ao quadrado é igual a 100. 10 ao cubo igual a 1000. E no caso, 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. Por quê? Porque 10 a menos 1 é o mesmo
do que 1 sobre 10 na 1. Só que 1 sobre 10 na 1 é o mesmo que 1 sobre 10. E por isso, 0,1. É o mesmo que a gente percebe aqui. 1 sobre 10 a menos 2 é 10 a menos 2. Isso é o mesmo que 1 sobre 10 ao quadrado. E 1 sobre 10 ao quadrado, o que é? 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 0,01. O mesmo para 10 a menos 3. Nesse caso, 1 sobre 10 a terceira, que é o mesmo que 1 sobre 1000. Então, aqui, pessoal, eu insisto que, no caso, essas potências de 10 que eu aqui coloquei, né, é muito importante que vocês aqui já tenham uma noção clara de como se operam essas potências, porque elas são a base para a gente começar a fazer todas essas transformações, beleza? Então, olha só, vamos lá. A notação científica que eu vou fazer aqui, vou procurar sempre deixar uma casa antes da vírgula, um algarismo significativo antes da vírgula, tá? Então, é isso que eu vou procurar desenvolver aqui. Então, observe que a vírgula, nós podemos transportar a vírgula para a direita ou para a esquerda. Então, quando a gente leva a vírgula da esquerda para a direita, o que a gente vai ter com isso, pessoal? Nós vamos ter expoente, no caso, é negativo. E quando a gente carrega a vírgula da direita para a esquerda, nós vamos ter expoente positivo. Ah, professor, como é que é isso? É simples. Quando eu tenho esse número aqui, que é 1.080.000, tá? Isso aqui é um número inteiro. Esse número inteiro, nós podemos dizer que ele tem uma vírgula? Sim, nós podemos dizer que ele tem uma vírgula. A vírgula estaria atrás do último zero aqui. E o que nós estamos fazendo, pessoal? Nós estamos aqui fazendo o transporte dessa vírgula para escrever em notação científica todas essas casas, para deixar apenas um algarismo significativo antes da vírgula, que é esse 1. Observe que antes, quantos algarismos significativos existiam? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu passo a ter apenas um algarismo significativo. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma vírgula que está na direita e transportei para a esquerda. Da direita para a esquerda, expoente positivo. Então, observe que esse número aqui passa a ser representado por 1,08 multiplicado por 10. E aqui eu conto o número de casas transportadas. 6 casas, no caso da direita para a esquerda, então 10 na mais 6. É claro que aqui você não precisa ficar colocando sempre o sinalzinho de mais quando for positivo. O negativo é obrigatório, tá? Então, isso aqui é 1,08, 10 na sexta. Observa agora esse número aqui, 0,0000074. O que eu vou fazer? Também vou fazer o transporte dessa vírgula que está aqui. Vou transportar de forma a ficar um algarismo significativo. Então, seria o 7. 0, pessoal, 0, ele, no caso, né, quando ele fica na frente do número, ele não conta como algarismo significativo. Então, o primeiro algarismo significativo aqui é o 7. Então, o que eu fiz? Observe que aqui eu fiz um transporte da vírgula por quantas casas? No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. Então, esse número aqui é 7,4. Eu transportei 6 casas. Multiplicado por 10. O meu transporte agora, ó, eu levei da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, expoente é negativo. Menos 6. Então, tá aí, ó. Né? É dessa forma que a gente pega esses valores numéricos e passamos aí para notação científica. Bom, gente, olha só. Temos aqui algumas operações. Eu já aproveitei para colocar operações matemáticas, né?
para a gente apresentar a resposta aí em notação científica. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que fazer esse produto, 3,5, 10 a terceira, multiplicado por 6,6, 10 a quinta. Então, a primeira coisa que eu faço é justamente esse produto de 3,5 vezes 6,6. Eu vou fazer aqui e vou apagar, tá? Então, 3,5, vou multiplicar por 6,6. 6 vezes 5, 30, vão 3, né? 18 com 3, 21. 6 vezes 5, 30 e 21. Aqui eu tenho 0, 1, 3, 2, duas casas. Então, eu fico com 23,1. Então, aqui, ó, 23,1. E, pessoal, aqui, né? Deixa eu fazer esse primeiro passo mais lento. Eu tenho 10. No caso, uma multiplicação de potência de 10, eu somo. Então, eu tenho 3 mais 5. Isso aqui é igual. Deixa eu apagar. Aqui, né? A multiplicação, todo mundo sabe de trás para frente. Então, isso aqui ficaria, no caso, 23,1 vezes 10 à oitava. Agora, presta atenção. 23,1 10 à oitava, se a gente é exigido, né? Não que seja uma regra absoluta, mas normalmente nós representamos com uma casa, tá? De algarismo significativo, aqui antes da vírgula. Algarismo significativo antes da vírgula. Então, aqui eu teria a vírgula para cá. Observe que eu estou levando essa vírgula da direita para a esquerda. Expoente positivo significa que eu tenho mais 1 somado a mais 8, 9. Isso aqui, então, corresponde a 2,31 vezes 10 elevado a 9, certo? Tranquilo? Agora eu tenho aqui uma outra operação, 0,00025, que multiplica 4,8 10 a sexta. Primeiro, vamos escrever isso aqui em notação científica, gente. Então, o que eu faço? Transporto a minha vírgula daqui, tá? Para cá. Quer dizer, eu estou levando da direita para a esquerda. Estou levando, no caso da direita para a esquerda. E, nesse caso, o que vai acontecer? Desculpe. Opa, da direita para a esquerda, não. Eu estou trazendo para cá. Fazendo o caminho, escrevendo um caminho errado. Estou trazendo para cá. E estou levando da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, eu sei que é um expoente, no caso, negativo. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é 2,5, deixando um algarismo significativo que é o 2 na frente da vírgula. 1, 2, 3, 4. 10. Estou transportando da esquerda para a direita, menos 4. Isso aqui multiplicado por 4,8, 10 a sexta. Então, atenção, gente. 4,8 multiplico por 2,5. Eu tenho 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 4, 20. 24. 2 vezes 8, 16. 1, 96. 0, 10, 1, 12. São duas casas, resultado dessa operação dá 12. Tá? Então, 12. Então, vamos lá, gente. Eu tenho aqui 12, 10, menos 4 com mais 6. Ou seja, 12 menos 4 mais 6, 10 ao quadrado. Isso aqui é igual se eu quiser continuar representando, né? Não que seja obrigatório. Seria 1,2 vezes 10. Aqui, no caso, eu trouxe a vírgula da direita para a esquerda. Então, é mais 1, o expoente, 10 a terceira. Beleza essa transformação? Vamos ver a última aqui, olha só. 0,01 vezes 3,2, 10 a quarta, sobre 4, 10 a 7, vezes 0,5, 10 a sexta. Então, o negócio é o seguinte, 0,01. 0,01, o que eu faço? Estou transportando a vírgula duas casas no caso para cá, ó, da esquerda para a direita. Duas casas, então é 10 na menos 2, que multiplica 3,2. 10 a quarta. Isso aqui é 4, 10 a 7. E esse 0,5, 10 a sexta, aqui,
né? Vamos repetir, ó, 0,5, 10 a sexta. Então, pessoal, atenção. Eu vou fazer esse produto aqui, 3,2 vezes 0,5, 3,2 vezes a metade, 1,6. Só que eu tenho que dividir por 4. E 1,6, atenção, 1,6 dividido por 4 dá 0,4. Esse 0,4, gente, observe aqui que está multiplicado por 10. E eu tenho aqui menos 2, mais 4, mais 6. E lá embaixo eu fico com 10 a sétima. Igual. Nesse caso aqui, então, eu tenho... Vou continuar aqui embaixo, pessoal. 0,4 vezes 10. 10 com menos 2, 8. E aqui 10 a sétima. 0,4. 10 na 8 menos 7. 10 na 8 menos 7 é 10 na 1. 10 na 1 vezes 0,4. A resposta é 4. Ô, questão sacana, hein? Querendo sacanear a gente no final. Então, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho mais algumas operações aqui para fazer, né? Talvez você esteja achando isso aqui bastante fácil, mas essa primeira aula realmente ela trata dessa base, pessoal. Tá? Ela trata dessa base. Olha só, eu tenho agora a operação de soma e de subtração. Qual que é a jogada da notação científica quando a gente fala de soma e subtração? Gente, isso aqui, ó, quando eu tenho, né, na soma esse 10 na terceira, eu só vou poder somar quando isso aqui, que é o 10 à quinta, eu transformar de modo a conversar com o 10 à terceira. Senão eu não posso, pessoal. Tá ok? Então tem que tomar um cuidado. Aqui nesse caso, eu sei que tem muita gente que pega, transforma em número decimal e vai lá e faz a conta. Eu vou mostrar que não é necessário, tá? Como que a gente vai fazer esses dois aqui se conversarem? Então vamos lá. Eu vou começar aqui para ganhar um pouquinho de espaço. Eu vou repetir 3,5 vezes 10 à terceira mais 1,06. Presta atenção na jogada agora. Como eu quero esse 10 à terceira, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado vezes 10 na terceira. E aí, 10 ao quadrado vezes 10 na terceira é ou não é 10 na quinta? É 10 na quinta, certo? Mas agora, veja o que eu fiz, moçada. 1,06 10 ao quadrado é 100. Observe que isso aqui então fica, gente, 3,5 vezes 10 na terceira, que eu estou somando com 1,06 vezes 100. 106 vezes 10 na terceira. Agora, já posso fazer essa operação, né? Quando eu somo 3,5 com 106, eu vou ter o quê? 109,5. E agora eu só preciso repetir a minha base de 10. 109,5, 10 a terceira. Essa é a resposta. Certo, pessoal? Tranquilo isso? Vira então qual é a jogadinha para deixar igual. Aqui, ó. Eu tenho 0,00025 menos 4,8, 10 a quarta. Essa aqui ficou fácil. Ficou fácil. Eu até vou fazer uma modificação aqui, hein? Olha só. Vou eliminar um zero aqui, tá? Então vamos lá. 0,0025 menos 4,8, 10 a menos 4. Gente, aqui a jogada, tá? Aqui a jogada é o seguinte. Vírgula aqui, vou passar para a notação científica. É vantajoso, no caso aqui, ó, como está 10 a menos 4, deixar na base 10 a menos 4. Então, para ter base menos 4, conta 4 casas, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? 25, 10 a menos 4, menos 4,8, 10 a menos 4. Tenho que fazer a conta 25 menos 4,8. Aqui, ó, 25
4,8. E nesse caso aqui, para 10, dá 2. Aqui dá 4, vai ficar 0. Então, 20,2. Então, o nosso resultado aqui, 20,2. Olha só, pessoal. 20,2. 10 a menos 4. Pergunta, professor, o resultado pode ficar assim? Pode, não tem problema nenhum. Mas se você quiser... Aliás, tem uma coisa interessante. Vamos fazer essa transformação aqui. Ó. Se você quiser, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou passar da direita para a esquerda. O expoente aqui é quanto? Mais 1. Concorda comigo? Como o expoente aqui é mais 1, então a minha conta é mais 1 com menos 4. Só que mais 1 com menos 4 é menos 3. Ou seja, 2,02 agora, 10 dá menos 3. Certo, pessoal? Tranquilo? Entenderam bem isso aí? Tá? Entendeu? Dá um ok para mim aí. E essa última, olha só, vamos lá. Depois disso, vou falar para vocês a respeito de prefixos, tá? Essa última, eu tenho aqui 1,02 10 menos 2 mais 0,5 10 menos 3 multiplica 2,8 10 menos 2. Gente, sempre o produto ele é realizado antes do que a soma, né? Então, quando eu multiplico 0,5 por 2,8, eu vou repetir ali, ó, eu tenho 1,02 vezes 10 a menos 2, mais 0,5 multiplica 2,8, 1,4. 10 a menos 3, que multiplica 10 a menos 2. Isso aqui é o mesmo que o quê, gente? Se você pensou, né? Se você pensou 10 com menos 3 com menos 2, exatamente. 10 na menos 5. Isso é igual. Resposta desse problema. 1,02 vezes 10 na menos 2. Essa é a resposta. E aí, provavelmente, você está, nesse momento, se perguntando, como isso, professor? Não entendi, por que você não fez a conta? Gente, aqui presta muita atenção. Tá? Alguns eu sei que sabem disso, mas tem gente que não sabe. E o que acontece? Se eu olho para o expoente, eu tenho aqui menos 2, menos 5. Quando a diferença entre eles dá mais do que 3, tá? Dá mais do que 3, não é necessário fazer a conta. Por quê? Porque esse valor aqui, ele é muito pequeno em relação a esse outro. Então, a hora que eu faço a operação para resolver isso aqui, esse valor aqui é muito grande em relação a esse e praticamente não vai fazer diferença. Então, isso aqui seria a resposta, né? Vou mostrar aqui, se você, né, ainda não entendeu. Deixa eu pegar aqui, era 1,02, 10 a menos 2, mas eu não lembro o valor, eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? 3,5, 10 a menos 5, beleza? Então, 1,02, 10 a menos 2, se eu transformo isso aqui em valor decimal, o que eu tenho? 0,01. Duas casas após a vírgula, está aqui, ó. Duas casas após a vírgula, 0,2. Aqui eu tenho que ter o quê? 5 casas após a vírgula. 0,1, 2, 3, 4, 5. O 3. Isso aqui. Então, observe que agora, se eu fizer a soma, eu tenho 5, 3, 2, 0, 1, 0,0. Veja, o que eu tive aqui foi um acréscimo de casas decimais. Mas, no entanto, esse 0,062 ele ficou preservado. Observe que esse termo que surgiu aqui, ele não foi suficiente para alterar esse primeiro valor que a gente tinha ali. E por isso, então, pessoal, que justifica o que eu falei para vocês, da resposta ser apenas 1,02 vezes 10 a menos 2, tá ok? Onde esse termo aqui não fez diferença alguma. Então, olha só para fechar, então essa live nós temos aqui esses prefixos importantes, que eles aparecem. Então, por exemplo, o mili, ele representa 10 a menos 3, certo?
Então, não é à toa que a gente já viu, né, que 1 milímetro, vamos pegar aqui, ó, 1 milímetro. 1 milímetro, ele, vamos usar a regra da cadeia aqui, ó. 1 milímetro eu quero transformar em metros. Então eu tenho 1 milímetro, vou encadear isso aqui, metro no numerador, milímetro no numerador, milímetro no denominador. 1 metro, 1000 milímetros, certo? Posso simplificar? Posso cortar milímetro com milímetro. E nesse caso aqui, olha só, eu tenho 1 metro, 1000, 10 a terceira, certo? 10 a terceira. E nesse caso, esse 10 a terceira, ele vem para cima, 1 vezes 10 dá menos 3 metros. Conclusão, 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Observe que esse M aqui, ele é de metro, esse outro M é de mili. E esse mili é o 10 a menos 3 que você vê ali. Então, no caso, o mili, tá? O mili, ele vale 10 a menos 3. Esse aqui é o micro, vale 10 a menos 6. Por exemplo, para a resistência elétrica. Para a resistência elétrica é muito comum a gente ter lá 1 micro-ohms, certo? Então, para a resistência elétrica, a gente usa muito micro. 1 microampere. Nano. Nano aparece muito em capacitância. Então, capacitância 1 nanofarad. Tá? 1 nanofarad significa o quê? 10 a menos 9, que é o que você vê aqui, farad. Beleza? Gente, o Angstrom ele é especial, hein? Pode ver que aqui pulou de 3 para 6, de 6 para 9 e aqui 10 a menos 10. O Pedro, você sabe aqui, esse 10 a menos 10, né? Isso aqui é para medida atômica. Ali, no caso de dimensão do raio atômico. Por isso que aparece muito essa medida aqui, que seria esse prefixo Angstrom. Tá? Então, o Angstrom ele aparece bastante. Tá? E ele corresponde a 10 a menos 10 metros. Então, normalmente, dizem lá que um raio vale 1,5 Angstrom. Já se sabe que isso aqui, então, corresponde ao 10 na menos 10. Isso aqui seria o mesmo que, aqui, ó, 1,5 Angstrom. Isso aqui a gente sabe, no caso, que corresponde a 1,5 vezes 10 na menos 10. E aí temos o pico, também usado muito para capacitância, e o femto, tá? Que é um valor extremamente pequeno. Tá? Medidas de tempo, muitas vezes, de tempo, aparece aí em femto. Tá? Mas também é um intervalo de tempo extremamente pequeno. E como prefixo aqui, nós temos agora os múltiplos. Então, a primeira potência aqui seria o hecto. Mesma coisa a questão de hectograma, né? Então, tá lá, ó. Ou melhor, hectômetro, decâmetro, metro. Se eu coloco na tabela 1 hectômetro, completa até chegar no metro, 1 hectômetro, 100 metros. Só que 100 é 10 ao quadrado. 1 hectômetro, 100 metros. Então, 1 hectômetro, o 100 é 10 ao quadrado, metros. Certo? Observe, então, a equivalência aqui do hectômetro e o 10 ao quadrado. Hectômetro valendo 10 ao quadrado, tá? O H. O quilo, 10 à terceira, por isso, né? 1 quilograma. 10 à terceira gramas. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui aí um mega valendo 10 à sexta.
o giga 10 a nona, tá? Então, normalmente mega e giga e até tera são unidades muito utilizadas para potência, para energia, tá ok? Então aqui esses prefixos é importante, esses aqui que eu coloquei na tabela são os mais importantes para saber, gente. Importantíssimo, então, conhecer todos esses prefixos, beleza?